Bom dia a todas, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui no webinário da agroecologia, sociobiodiversidade do SIG-ASAN. Essa conferência está acontecendo graças ao Ministério da Ciência e Tecnologia e à Rede Nacional de Pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer a esse espaço tão importante para nós, que está acontecendo hoje o webinário Diálogos e Experiências Interculturais, envolvendo questões socioambientais e territórios indígenas, encontros e desencontros. Eu vou começar, então, apresentando os painelistas. Nós temos aqui presente a Joana Bassi, da SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. O Douglas Jacinto da Rosa, do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. A Rafaela Printes, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E breve estará entrando aqui na nossa sala, Verá Tucumbu, José Cirilo Pires Morinico, cacique geral Ambiá Guarani do Rio Grande do Sul. Nós vamos então começar com a Joana Bassi. Já está aí apresentado na tela, né, a sua apresentação. Depois, na sequência, vamos ter a fala do Douglas. Depois teremos a fala, então, do Verá Tucumbu. E, por último, desculpe. Em primeiro lugar, Joana Bassi vai apresentar. Depois teremos a fala do Verá Tucumbu, José Cirilo, Ambiá Guarani. Depois a fala da professora Rafaela Printes. E o fechamento com Douglas Jacinto da Rosa, do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Posteriormente a isso, teremos então um espaço para perguntas, questionamentos, e a gente gostaria muito que vocês ficassem até o fim para fazerem essas reflexões conosco. Um bom webinário a todos nós. Eu passo a palavra para a Joana. Bom dia a todas e todos. Vocês estão escutando bem? Tá ok? Sim, escutamos. Sim? Tá bem. Jaúdio, Cirilo, que bom que deu tempo de chegar. Que ótimo. Jaúdio, Cirilo, bem-vindo. Jaúdio, Cirilo. Uma grande honra essa oportunidade de poder falar ao lado de duas lideranças tão fortes, Cacique Cirilo e Douglas Caingangue, e também junto com essas mulheres parceiras por quem eu tenho tanto carinho, tanta admiração, a Márcia e a Rafaela. E eu vou, então, iniciar minha fala trazendo que a SEMA, então, ela tem atuado em várias frentes aí nos últimos anos, envolvendo os territórios indígenas. E eu poderia certamente passar algum tempo aqui falando sobre todas as ações e políticas que a gente tem desenvolvido no campo indigenista. Mas eu acho que é mais interessante eu me desafiar nesse momento a trazer algo mais relevante, né? Considerando o espaço de fala também do SIG-ASAN como um espaço reflexivo, e justamente buscar desenvolver uma argumentação mais crítica e também autocrítica em relação aos encontros e principalmente os desencontros entre o Estado e as cosmologias indígenas, nesse exercício, então, de buscar empreender diálogos e experiências interculturais. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre interculturalidade e Estado. E quando a gente começa a se debruçar sobre interculturalidade, a gente percebe que esse é um campo de perspectivas diversas, teóricas, filosóficas, políticas, ideológicas, que estão a todo tempo em debate e em construção. E aí eu pincelo aqui o conceito de interculturalidade a partir da Catherine Walsh, que é uma pedagoga equatoriana
que foca nos estudos decoloniais e que ela trabalhou com o tema de interculturalidade a partir do movimento indígena do Equador. E dentre as várias perspectivas que ela traz, eu compartilho aqui duas com vocês. A interculturalidade crítica, que certamente é a mais importante e a mais radical, porque ela é uma interculturalidade que ela não está posta, é algo a ser construída, e que parte justamente do movimento indígena, apontando para as desigualdades estruturais e fazendo visível as diferenças coloniais, e justamente propondo, então, a construção de uma sociedade completamente distinta, descolonizada. Ou seja, ela é uma interculturalidade que foca na transformação das estruturas, na linha da utopia do Galeano que nos faz caminhar. E também a gente tem a interculturalidade que dialoga mais com o Estado, que é a interculturalidade funcional, que é aquela interculturalidade apropriada pelo poder público, sendo funcional ao sistema e, portanto, não atacando as desigualdades sociais, culturais. E no Brasil, essa interculturalidade ela está reconhecida como política de reconhecimento multicultural, por exemplo. E ainda que essa perspectiva ela seja bastante importante, porque ela acaba por reconhecer direitos específicos no aspecto jurídico, ela não questiona profundamente as desigualdades estruturais que elas estão postas. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui no primeiro momento é em relação a esse primeiro desencontro, que é o fato da interculturalidade ser internalizada genericamente, né, dentro das políticas públicas, partindo dessa concepção mais funcional do conceito, e não a partir de uma formulação, de uma construção que parta do mundo e das concepções indígenas. E isso acaba, então, por esvaziar e despolitizar o próprio conceito de interculturalidade. E aí, um outro desencontro aqui que me cabe chamar atenção, já que a gente está olhando aí para as questões socioambientais, é em relação às diferentes concepções de natureza e de cultura. E uma coisa é certa, a separação, polarização, natureza e cultura, ela é a base de todo o pensamento moderno ocidental, como já diria o Bruno Latour. E o Estado, por sua vez, ele se constitui a partir dessa dualidade. Todo o pensamento ocidental, toda a ciência e a estrutura do Estado, elas se organizam a partir dessa divisão fundamental do mundo. Pessoas e culturas de um lado e natureza do outro. Só que é muito importante a gente entender que, apesar dessa separação organizar o nosso pensamento ocidental, ela não é uma organização universal, consensual, e muito menos ela envolve todas as culturas. E aqui eu peço de antemão licença para o Cirilo e para o Douglas para afirmar que esse pensamento, então, que polariza, que separa bichos e plantas de um lado e cultura de outro, ele é completamente limitado e insuficiente para a gente pensar as cosmologias indígenas. E aí, quando a gente fala nas cosmologias indígenas, aqui eu me refiro às ameríndias, eu sei que eu estou falando de uma forma bastante genérica, assim, né, mas é também o que me cabe nesse tempo limitado. A gente não está falando simplesmente de uma outra visão de mundo, ou uma outra forma de pensar, ou de classificar esse mundo. A gente está falando de uma coisa que é muito mais radical e muito mais importante, que é um outro modo de existir, uma outra forma de existir. E para essa outra forma de existir, não existe o conceito, o entendimento de natureza como uma existência singular, em separado. E eu trago aqui como exemplo, para a gente estar pensando um pouquinho, a própria relação com os animais. A maior parte dos animais, e mesmo algumas plantas, ela possui, nas perspectivas indígenas, ela possui alma, semelhante aos humanos. E essa característica de uma alma compartilhada entre vários seres faz com que todos, de certo modo, compartilhem um modo comum de ser. E essa alma, afinal, ela garante a capacidade de subjetividade, de consciência, de intenção de agir, habilidade para se entender entre espécies e para se comunicar também com outras espécies. E essa diferença, portanto,
entre todos os seres, ela é apenas, assim, de ordem estética, de aparência, ela não é de essência. É como se, essencialmente, todos os seres compartilhassem uma espécie de alma comum, o que, né, em alguma medida, também possibilita esse compartilhamento de uma cultura comum e da própria condição de pessoa, de humanidade. E o que eu quero chamar atenção em relação a tudo isso é que a gente tem uma ruptura radical, então, entre o modo de existir indígena, que vive um verdadeiro paradigma ecológico, onde tudo está interrelacionado, e as relações cultura-natureza, como a gente entende e estrutura a sociedade ocidental e, por consequência, o próprio Estado. E isso me faz, a todo tempo, refletir, e eu... Ops, não está carregando, né? Isso me faz a todo tempo refletir, e eu compartilho, então, essa provocação coletiva sobre até que ponto é possível a gente pensar, construir políticas públicas interculturais a partir de diferenças que são tão profundamente radicais. E aí, então, focando um pouco na questão da fauna, que é o meu recorte aqui hoje para conversar um pouquinho, é justamente sobre essa questão da fauna nativa e a fragilidade do direito à diferença. E essas reflexões que eu trago, elas são fruto tanto da minha vivência, ainda muito limitada, muito pequena, com o povo guarani, mas também com o suporte de diálogo aí com muitos parceiros do Estado e fora do Estado, do campo indigenista. E aqui eu destaco uma grande parceira que tem me feito pensar sobre essas questões, assim, com muita profundidade, que é a antropóloga da Emater, coordenadora da terra indígena, Mariana Soares, que poderia, inclusive, estar aqui conosco, né? Teria tudo para estar, mas a gente também teve essa limitação de espaço. Mas sobre a relação, então, com aquilo que a gente chama de fauna nativa, eu acho importante começar trazendo o contexto de como se dá essa relação numa aldeia. E nas aldeias, as relações entre as pessoas e os animais, ela envolve vinculações muito profundas, cotidianas, rituais, incluindo também aí a partilha dos espaços e a partilha do alimento. Os animais, então, eles fazem companhia, eles protegem, eles alegram, dinamizam a vida, e numa dimensão espiritual, há o sentido também da proteção e de resguardar a comunidade, principalmente aqui as crianças. E aí eu trago um projeto muito bonito, que eu acredito que o cacique Cirilo vai falar um pouquinho depois, que é de criação tradicional indígena Guarani-Biá de indivíduos de queixadas. São dois queixadinhas, né, que os guaranis chamam de coti, e eu estou na coordenação desse projeto dentro da SEMA, que se dá em parceria com a Emater, através da veterinária Thaís Michel e da antropóloga Mariana Soares, e que esse trabalho ele surge a partir de uma demanda dos Guarani da aldeia em Atenguá, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, justamente no sentido de buscar fortalecer essa relação espiritual a partir da presença desses dois queixadas, que é um animal sagrado muito importante espiritualmente para os Guarani. Os animais eles são oriundos do Parque Zoológico, e para eles estarem na aldeia foi feita uma autorização, um procedimento de autorização de uso e manejo da fauna silvestre, através da divisão de fauna da SEMA. E apesar, assim, de toda a disposição da equipe do projeto em construir uma proposta verdadeiramente intercultural, respeitando, sobretudo, a autonomia e o protagonismo guarani, não há como a gente não reconhecer que todo o conjunto das regras para que os Guarani pudessem, então, ter acesso aos seus animais sagrados, já estavam totalmente estabelecidos de antemão pelo Estado. E isso implicou em uma série de concessões aí feitas pelos Guarani a todo tempo, desde o procedimento administrativo para autorização do recinto do mantenedouro, a construção desse recinto conforme regras específicas, a chipagem dos animais, os animais têm um chip de identificação, a castração do macho, a vinda dos animais na idade definida pelos profissionais da SEMA, e isso não corresponde de forma alguma ao próprio tempo aqui, né, em relação à idade definida, em relação ao próprio tempo de amansamento pela perspectiva Guarani. Vocês estão escutando? Só para conferir, tá tudo bem?
Tá, ok. Tá bem. Também é evidente aí a diferença entre o entendimento de bem-estar e saúde animal pelo órgão ambiental e pelos Guarani. E aí eu trago assim que a saúde na perspectiva da SEMA, ela é mensurada a partir dos aspectos físicos dos queixadinhas, o peso, o porte, a inexistência de algum eventual parasita, as próprias características das fezes. E para os Guarani, essa sanidade animal, ela tem um sentido muito mais profundo que o aspecto físico. E primeiro, né, conforme o próprio cacique Cirilo nos trouxe, esses animais, eles não se alimentam só de comida, eles se alimentam de música, de reza, de cachimbo, de convivência com os Guarani. E a presença deles, justamente por essa importância espiritual, é que garante o equilíbrio da aldeia como um todo e o bem-estar de todos os seres. Então, assim, o que eu quero trazer, chamar atenção aqui, é que não é uma questão de avaliar isoladamente se os animais estão bem, pois é justamente a alegria e o bem-estar da aldeia como um todo é que revela o quão bem os queixadas, os potis estão. Então, é uma outra concepção de saúde muito mais sistêmica e muito mais orgânica, envolvendo todos os seres da aldeia. E aí eu trago também um outro exemplo, que eu entendo que foi uma situação bastante séria, bastante polêmica, e que eu acho importante a gente pensar sobre isso, que é a situação de apreensão do Chico, um macaco prego da aldeia Coendiu, em São Miguel das Missões, onde houve uma apreensão por parte, então, do batalhão ambiental da Brigada Militar, por denúncia de maus tratos por uma ONG, que incluiu, posteriormente, um parecer médico veterinário que menciona que havia um desrespeito ao instinto selvagem do animal, justamente por ele estar compartilhando dos mesmos espaços que os Guarani e dos mesmos alimentos que os Guarani. E esse caso ele envolveu, então, um processo junto ao Ministério Público Federal, através da Procuradoria de Santo Ângelo, que chegou até a SEMA e que eu tive a oportunidade também de formular um parecer, justamente por ser representante da SEMA no Conselho Estadual dos Povos Indígenas. E conforme eu comentei antes, essa lógica de uma esfera do instinto selvagem, do selvagem, separado daquilo que é doméstico e cultural, não faz qualquer sentido para a cosmologia guarani. Justamente porque tudo está interligado, tudo está compartilhado, incluindo o alimento, os espaços da aldeia, a própria saúde. A gente pode entender, então, que numa aldeia fortalecida, em que as condições ambientais para os Guarani viverem de acordo com o seu modo de vida, essa condição de saúde ela também está compartilhada entre todos os seres. Por outro lado, se a gente tem uma aldeia pequena, onde foram tiradas as condições fundamentais de existência, as próprias condições físicas dos animais, elas vão refletir a condição da comunidade como um todo. Então, se a gente tem fome na aldeia, e a gente tem que destacar que essa é uma realidade no tempo atual, né, considerando o contexto das políticas que a gente tem, todos os seres vão viver essa fome de maneira integrada. Então, ainda que o olhar médico veterinário ele seja muito importante, e eu jamais vou desconsiderar isso, eu acho fundamental que exista um exercício de compreender essa outra forma de existir e de se viver essa relação com os animais. Do contrário, de novo, a gente vai acabar projetando a nossa forma dualista, que separa natureza e cultura, como a única legítima para olhar essa relação dos Guarani, e vai acabar, como aconteceu nesse caso, violando um direito cultural. E é importante relatar, então, que com a apreensão do Chico, houve um relato de adoecimento da aldeia, porque a aldeia ficou desprotegida. Várias crianças adoeceram. Ou seja, a mesma concepção de saúde pelo olhar ocidental que justificou a retirada do Chico da aldeia é aquela que, no efeito reverso, provoca o adoecimento da aldeia na concepção de saúde guarani. O que se inclui aqui a dimensão, então, de espiritualidade e de proteção que os animais garantem. Então, nesse caso específico, eu fiz uma proposta conciliatória ao Ministério Público Federal, uma proposta pretensamente intercultural, né, do Chico retornar à aldeia e o poder público garantir, então, um profissional veterinário que tivesse um viés multidisciplinar e que pudesse servir como suporte, como referência para os Guarani, então,
dialogarem caso se constatasse a necessidade de algum tipo de suporte ao Chico e aos animais. Só que eu finalizo refletindo, fazendo uma autocrítica sobre os riscos dessa suposta medida intercultural, mesmo que na melhor das intenções. E o risco que eu me refiro é de vir a legitimar uma normatização do modo de ser indígena, de acordo com a nossa perspectiva de saúde e de bem-estar, e acabar por fragilizar muito mais esse direito fundamental, a diferença de viver conforme o seu modo de vida. E o que eu tento trazer, então, já me encerrando, em síntese, é que, apesar dos avanços do Estado, a gente tem um conflito radical de perspectiva entre o modo de operar desse Estado e o modo de vida indígena. E que as políticas que se propõem interculturais, nesse viés socioambiental, eles tendem a não conseguir ser de fato interculturais na medida em que justamente elas estão fundamentadas num dualismo de natureza e de cultura que não tem qualquer correspondência para as cosmologias indígenas. E talvez a minha fala ela possa parecer um pouquinho cética, pessimista, mas é que eu realmente compreendo que é desse olhar crítico que pode vir nascer ainda políticas que levem esse modo de existir indígena realmente a sério, num viés, quem sabe, como traz a Catherine Walsh, de uma interculturalidade realmente crítica e transformadora que parta dos indígenas. Buenas, quem sabe um dia a gente consiga alcançar isso. Muito obrigada. Seguimos. Obrigada, Joana, pelas reflexões, pela apresentação desse lindo projeto. E agora eu já passo a palavra diretamente ao cacique Cirilo para dar continuidade ao nosso webinário. Por favor, Cirilo, contigo. Pádio, bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia. Tchau, Pádio. Rafaela, Douglas, parente Caingangue. Eu queria começar um pouquinho da minha entendimento da cultura guarani-mugá, da importância que a Joana está trazendo. Muito importante é pensar junto, porque acontece dentro da sociedade envolvente a questão da cultura, a diferença do povo indígena, né? Porque no caso do Coti, muito importante esse projeto, muito bonito. Para nós é muito bonito porque traz a felicidade e a saúde. E não somente para a comunidade, também a espiritualidade dentro. Não é só um bichinho. Para nós, Guarani significa mais que o bichinho. Ele é ser humano para nós. Então, por isso que ele se alimenta com a música, com o cântico, né? Com o cachimbo. Então, por isso que hoje minha mãe está mais forte, né? Então, a gente lutou bastante para conseguir um Coti, né? Quase 2 anos que a gente lutou, depois que a gente conseguiu, através do acompanhamento. A nossa guerreira Joana está acompanhando, e a antropóloga Mariana, né? Então, o Felipe, né? Então, outras pessoas mais, esqueci, mas é um grupo de pessoas que respeite esse pensamento cultural. Então, começando a conseguir o sonho da minha mãe, que ele tem os problemas de saúde, não tenha mais caminhar, não tinha mais felicidade. E aí eu te procurar, porque ele não é, ele está problema de saúde não só no corpo. O problema é a espiritualidade. Então, tem que trazer a cura. Então, o que é a cura? A cura é Coti. Parece que é uma brincadeira, mas é verdade isso aí para nós. E muitas vezes a sociedade pensa que todo bichinho não simboliza,
o macaco, qualquer bichinho que hoje tem no Guarani, né? Então, sempre tem significado, porque é uma ser humano, é ser vivo que ele tem sabedoria, né? Que nós aprendemos com isso, com os animais, com a floresta. Por que que o índio sempre fala da floresta? A floresta é uma nossa universidade, nosso conhecimento. A universidade é a terra e a mata e o rio. Então, por isso que nós aprendemos com isso. Por isso que nós sempre a gente fala da terra, pedimos mais espaço, né? Hoje, que diminui essa ansiedade que nós temos, problema da preocupação de pequena área? O Coty está salvando tudo isso. A gente esqueceu da ampliação da terra aqui na Lomba. Por que a gente esqueceu? Esqueceu porque o Coty está vindo aqui para dar força. Não, a gente vai ficar aqui 15 hectares e vamos permanecer espiritualmente forte e em saúde. E esse traz o Coty para nós. Esse aprendizagem que nós aprendemos com o Coty, e eu acredito bastante, porque minha mãe levantando e se alimentando, e ao mesmo tempo ele planta batata doce, milho para ele e comer junto com o Coty. E uma alegria a gente vê. Ele caminha mais forte. Por que a preocupação nossa do Coty, né? Porque ele traz a melhoria da aldeia. Todas as crianças viu, todas as comunidades viu, apesar que nós aqui temos 35 famílias, mas 35 famílias sempre olham-se do Coty. Ele tem ligação direta no Coty. Então, o Coty ele também está felicidade porque está se alimentando com a música, né? Né? Porque isso é para nós muito importante. Não é porque querer, não é porque a gente querer. Traz uma saúde para nós. É sabedoria, né? Então, para mim, a colocação da Joana me emocionou porque é muito difícil entender da cultura indígena. Porque é muito difícil aprofundar questões indígenas. Então, me emociona muito quando ele traz esse conhecimento da cultura guarani-nguiá, é muito importante. Então, eu fico assim bem contente na crítica, né, que hoje o Estado deveria compreender mais a cultura guarani, a cultura indígena no Brasil. O Estado deveria respeitar, pelo menos, a cultura guarani. Procura entender. Para mim, o Estado deveria compreender e respeitar a cultura indígena, né? Então, essa iniciativa do projeto Coty, iniciativa do Guarani-Nguiá, né? Não está vindo do Estado, né? Então, a gente aprendeu também, como eu aprendi, né? Dentro do Estado, aí cria burocracia, né? Para a gente garantir, né? Então, ideal mesmo o Coty trazer desde pequenino mesmo. Ideal mesmo não castrar. Mas a gente sabe que também tem que respeitar a visão do Estado, né? Então, tudo isso não está respeitando a nossa diferença da cultura guarani, né? Então, tudo isso que parece que uma coisa não é importante, né? Trazer Coty, né? E muitas vezes preocupação que se ele fugir vai comer tudo lavouro, tudo isso. Mas ele tem muita sabedoria, o Coty. Ele tem
ele tem tipo a gente considera como gente também. Então, a gente a gente não considera como Coty, ele também é Deus para nós. Então, isso que a gente respeita muito e a questão do, do bichinho, por exemplo, o que nós chamamos carajá, né? E carajá é macaco e o bugio é carajá. Então, essas coisas sempre tem desde o princípio, sempre tem companheiros, companheira. Ele vem sempre, desde que a gente, sem contato dos brancos, antes do contato do branco, já tem Coty, já tem todos os animais. Então, é uma cultura milenar. Só que agora que os brancos viu que parece que é nova, é de milenar. Então, por isso que hoje os guaranis sempre têm essas coisas, né? E muitas vezes os brancos não sabem que ele começou agora, né? Ele viu que ele maltrato, já vem com maltrato. Não vem essa intenção de ajudar e a intenção de estudar como é que vive, como é que relaciona com bichos. E esse vem intenção de dizer maltrato. Então, essa coisa já chega-se com a agressividade da cultura guarani. Não só com bichinho, sempre tem intervenções do Juruá, sem pensar, parece que nós não somos gente, não somos animais ao mesmo tempo. Nós, Guarani, tem espiritualidade, nós temos forma de pensar, nós temos forma de organizar, né? Então, por isso que hoje o Estado deveria respeitar a diferença da cultura guarani. Acho que isso já é um passo para nós. Agora, se o bem não quer entender a cultura indígena, é muito difícil, né, de viver, porque cada coisa, não só a questão da terra, a questão da saúde, né, a questão da cultura, né, parece que uma cultura, veja-se, o índio tem que virar como branco. Esse sistema vem desde que os brancos chegaram aqui na América. Então, é o sistema colonial, o sistema que tem que forçar para o outro viver como aquele também. O índio tem que ter documento para poder circular. O índio tem que ter todo o documento para ir na Argentina, Paraguai. Ele vem em invenção de atacar a cultura ou a de Iguatá, que nós chamamos de Iguatá, que a gente circula bastante e começa a colocar a fronteira, né, criar na fronteira dentro do território indígena. Então, a gente quer respeitar essas coisas. Então, para nós é muito importante essa discussão e a gente só queremos que se respeite a cultura indígena no Brasil, né? Eu acho que isso que a gente queremos é, pelo menos, não incomoda aos índios, ou seja, pelo menos dá respeito, né? Deixa o índio se organizar, pelo menos deixa mais que o índio pensar, né? Então, para mim, é uma alegria de ouvir tudo isso da Joana e aprofundar essa questão do projeto, né? Tem muitos projetos bons, na época do RS Rural, né? Então, e a Márcia sabe muito bem, né? E a Rafaela também, então, eu acho que a grande parceira está presente e até agora a gente vamos lutar junto para poder melhorar a situação dos povos indígenas aqui no estado. Vai, Betê.
Até. Até, Cirilo. Muito obrigada pelas belas palavras. São palavras de conforto para quem está no Estado tentando fazer essa relação, mas ao mesmo tempo é importante a gente assumir a crítica, que também é muito importante para melhorar os projetos, para aproximar e para realmente ter essa relação intercultural a que a gente se propõe, né? A construção aí de uma nova relação entre Estado e povos ameríndios. Muito obrigada. Depois a gente retoma as reflexões no final com todo mundo junto. Eu passo a palavra, então, à professora Rafaela Prinz, direto, para que ela já possa colocar a sua apresentação e seguimos juntos até o debate. Rafa, é contigo. Então, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse momento, compartilhando esse espaço de fala, esse painel, né, com colegas e amigos. Agradeço a presença de todos aqui também nesse espaço, né, nos compartilhando esse diálogo. Saliento aqui também a presença dos alunos da UERGS, da disciplina Sociedade Espaço Rural. Esse está sendo um espaço muito importante também, né, para ampliar esse olhar sobre a interculturalidade, né, e essas relações com o Estado e com a própria educação, né. E o que eu vou apresentar hoje é uma experiência, então, a partir da universidade, né, de ações de extensão, de projetos de extensão. Eu vou apresentar uma delas, dentro desse esforço, né, de construir essas relações de interculturalidade, assim como a Joana já colocou, né, que está em constante construção e é um processo, né. E nesse contexto, então, eu vou apresentar uma dessas experiências que ela, na verdade, ela está dentro de um projeto maior, né, voltado a fortalecer a agricultura indígena, junto com a agricultura biodinâmica, que é uma agricultura de base ecológica, né. Esse projeto ele foi realizado, então, em parceria com uma associação, a Associação Comunitária Recanto da Folha, que é parceira da UERGS aqui, da unidade de TAPS. Eu estou falando aqui de TAPS, tá, pessoal do Sul, e o nosso núcleo de estudos em agroecologia. Então, esse projeto, ele se propõe, então, ele está em andamento ainda, em trabalhar, né, fortalecer a agricultura indígena com o uso de preparados biodinâmicos, né, para revitalizar os solos, né, da aldeia como um todo e das roças, né, e junto com isso, né, fortalecer a própria segurança alimentar, né, assim as sementes nascem com mais força, né, e junto a isso, né, foi também importante, né, destacar, no próprio diálogo com os indígenas na construção da proposta, se discutir a questão da gestão de resíduos, né, do lixo nas aldeias, a questão, né, também pensando que essa relação, a importância, né, de manter uma saúde, né, e um equilíbrio de todo o ambiente, né. Então, esse projeto ele envolveu duas aldeias, a aldeia Guapoã, a aldeia Figueira, que fica aqui na Barra do Ribeiro, e a aldeia Tavaí, que fica em Cristal, e envolveu, então, monitores indígenas, né, em cada aldeia um indígena atuando junto com a equipe de extensão. Um dos alunos da UERGS, né, gestor ambiental, que hoje faz pós-graduação em educação socioambiental, foi, então, essa pessoa que esteve diretamente, né, ligada nessas ações de gestão de resíduos e juntamente com a minha participação em algumas ações. Então, se propôs, então, né, lidar com esse tema, né, usando essa discussão da gestão intercultural de resíduos sólidos em aldeias de Guarani. Itareguá é o nome como os nossos interlocutores indígenas chamam o lixo, né, a questão dos resíduos. E a motivação que se deu, né, ela se dá nesse contexto, né, de entender, né, que o Mbiá-Recó, o modo de ser Guarani, a forma de vida Guarani e a busca do bem viver Guarani, ela está distante, né, desse mundo de resíduos e embalagens, né, e
que nós, enquanto sociedade, né, vivemos, né? E na medida que as aldeias, né, acabam se localizando em contextos mais urbanizados, né, e que essa relação também indígena, de alguma forma, existe o acesso a esses objetos, a esses utensílios, né, de uma outra cultura, isso, de alguma maneira, acaba se tornando também um problema, né. Também, nesse contexto, a gente tem a busca, né, de contribuir com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, onde o eixo 4, ela fala sobre a questão da preservação e recuperação de danos ambientais. No item C, nós temos essa questão de promover ações de prevenção e controle da contaminação por poluição de resíduos sólidos e outras formas de degradação dos recursos naturais nas terras indígenas, então essa também foi uma motivação. Pegando o gancho, então, da Joana, né, essa linha da interculturalidade crítica na qual a gente se coloca, né, a discussão, a extensão, então, a busca, né, dessas ações que a gente tem feito na extensão universitária é justamente trazer, né, os alunos, a academia, então, a se colocar, então, né, se discutir, ter esse olhar, né, sobre essa outra forma de ver o mundo, né, dentro de uma visão mútua, né, de doação, de troca de relações, né, não somente de troca de cultura, mas de relações sociais que se dão, né, na busca, então, de dar essa atenção à diversidade cultural, de promover relações positivas, né, confrontando, então, toda essa bagagem de discriminação que existe, né, de exclusão, de racismo, né, e nesse contexto, então, formar cidadãos, né, conscientes, né, buscando atuar junto, né, no desenvolvimento, na construção mesmo justa, né, e plural, né. Então, enquanto conceito e prática, né, essa relação social entre culturas, ela não é simples, né, não é um simples contato, né, mas ela é justamente propiciar esses espaços de intercâmbio, né, onde se estabelece condições, né, buscar condições de igualdade. E nesse processo, então, é um processo permanente de relação, né, constante, comunicação, aprendizagem, né, das pessoas, buscando esses conhecimentos, ampliar esses conhecimentos e valorizar, então, essas próprias diferenças. Então, se ela está... Essa ação, então, né, de extensão, essa visão de extensão intercultural, ela vai buscar gerar, construir e propiciar esse respeito mútuo no desenvolvimento pleno dos indivíduos, né, acima, então, dessas diferenças culturais e sociais que existem. Na intenção de romper, então, com toda essa história hegemônica, né, de cultura dominante, de umas subordinadas às outras, né, reforçando essas identidades de tradicionalidade, né, e esse respeito e legitimidade entre todos os seres da sociedade. Então, em relação à educação intercultural, né, é importante sempre pensar nessa questão de que ela só vai ter significado, né, impacto, quando ela for assumida mesmo de maneira crítica, essa educação, como um ato político e pedagógico, né, de intervir na refundação de uma sociedade, mexer nas suas estruturas, né, estruturas que desde sempre racializam, né, inferiorizam, né, desumanizam, né. Então, nesse processo, é uma atividade contínua que deve ser pensada, então, como uma ação, sempre como ação, né, muito mais do que discurso, e uma tarefa de todos nós. Então, para construir esse diálogo intercultural, né, com foco na questão dos resíduos, não se teve uma metodologia prévia, né, se buscou construir isso ao longo do processo, né, junto com os Guarani nessas aldeias, pensando em algumas ações que poderiam ser feitas, né, inicialmente, então, se fizeram algumas ações que foram mutirões de coleta de resíduos, se construiu uma central de triagem de resíduos, né, com enfoque na língua mbiá, depois vou mostrar as imagens e conversar um pouquinho. Se conversou, então, sobre esses resíduos encontrados, as suas origens, né, se fez um painel de resíduos na escola indígena com os nomes em mbiá. A construção de cestos artesanais também foi feita, foi uma proposta de um dos Guarani.
para colocar os resíduos, né, como uma ferramenta de sensibilização comunitária. Foi um vídeo curto, né, de 9 minutos, eu vou deixar o link depois, onde algumas lideranças que estavam junto, né, atuando no projeto, eles vão abordar, né, essa problemática dos resíduos, né, desde a sua origem, e a relação, então, e também a elaboração de uma cartilha intercultural sobre gestão de resíduos como um material também didático de apoio, né, para ser usado nas escolas indígenas. Então, os mutirões, né, foram realizados nas 2 aldeias, e em alguns locais onde existia esse acúmulo de resíduos. Então, a maioria dos resíduos que foram encontrados, garrafas de vidro, latas de alumínio e de aço, né, embalagens plásticas diversas, né, como PET, as embalagens dos alimentos ultraprocessados, sacolas, a questão das fraldas, né, descartáveis, baterias, roupas, sapatos, vidros, né, entre outros. Essa questão das roupas também foi destacado, né, essa questão que muitas vezes chegam muitas roupas, né, que muitas vezes não são nem usadas, não existe uma seleção prévia disso, né, e aí acaba também gerando resíduos. E esse acúmulo, então, geograficamente, ele acaba se dando próximo às casas ou em locais isolados estrategicamente, né, em geral, como os resíduos de fraldas, que é uma dificuldade, né, lidar com essa questão desse tipo de resíduo. E aí, então, nesse contexto, existe toda uma problemática guarani, né, da dificuldade de ter sacos, né, adequados para depositar esses resíduos, assim como containers dispostos, né, de maneira estratégica nas aldeias, né, que não fiquem muito distantes, só lá na entrada da aldeia. Então, essa foi uma discussão também. E a passagem desses caminhões também para fazer a coleta nos municípios se dá com muita baixa frequência nas aldeias. Então, essa central de resíduos, ela foi, então, né, uma forma também de aproximar esse debate a partir desses mutirões, né, se levava todo o material para esse espaço e se buscava enxergar o que se tinha de material, né. Então, os Guarani, nós aproveitamos esse espaço que tinha na aldeia, que era um espaço ocioso, né. Essas aldeias, elas eram antigas fazendas aqui da 116, foram áreas adquiridas, né, pela duplicação da 116, então algumas estruturas ficaram. Então, aqui nesse espaço, um espaço também de uma maneira pedagógica, né, onde se coloca, então, o quatiaverá, que seria o plástico, lataí, as latinhas, voteja, as garrafas de vidro, o papel, o papelão, né, dentro de uma perspectiva também de possível vendas. Algumas famílias já fazem essa questão, já trabalham com a reciclagem, né, da venda de latas, né, em alguns momentos. Esse mutirão aqui na Tavaí, que foi um grande mutirão, né, que era muito resíduo. Essa aldeia tem muita dificuldade em relação a passar mesmo o caminhão para fazer essa coleta. Passa uma vez por mês o caminhão. E a dificuldade de ter acesso também aos sacos, né, os sacos para colocar os resíduos. Então, o acúmulo de resíduos, né, em alguns espaços, né, mas esse caminhão, né, que é muito infrequente, né, a sua passagem, a falta de acesso aos sacos, né, e o incentivo, que foi muito discutido, conversado com um desses monitores indígenas, o Vander, né, a questão de trazer esse debate, discutir esse debate de maneira comunitária, né, ele sempre usava essa palavra de ter incentivos, né, para lidar com esse tema. Na Tavaí também se fez um espaço de triagem, né, onde se levava todo esse material de recolha, como também um espaço de incentivo, né, que foi construído dentro dessa perspectiva. Se elaborou, então, a partir de um espaço que a gente chamou de conversação, né, de conversar né, e fazer uma ação, uma cartilha intercultural de gestão de resíduos, né. Na verdade, isso foi também construído ao longo do processo, né, onde foi, então, 2 momentos, né, de encontro, onde se
com alguns jovens, né, se mostraram imagens, né, dos impactos desses resíduos no ambiente, sobre os animais silvestres, né, as águas, os rios, as contaminações que isso causa, e também como vetores de doença, né, para a própria comunidade. E discutiu-se, então, junto com eles, essa questão da própria visão de Tecoá, né, que eles muito bem explicam, né, que o Tecô, essa questão de um lugar onde se vive conforme a sua cultura, um modo de vida guarani, né, que não combina com toda essa questão dos resíduos, né, e na sua origem, né, no próprio vídeo que a gente gravou com a comunidade, se relata isso, né, que na sua origem os resíduos eram todos naturais, se decompunham muito rapidamente, né, orgânicos, e hoje em dia isso já não é uma realidade, né. Então, nesse livreto, é um pequeno livreto, que então é para ser usado, né, se for de vontade, né, como se discute, então, na língua guarani, foram feitas essas traduções, então, né, de alguns trechos, algumas frases, né, que discutem essa questão dos resíduos e seus impactos e dicas, então, dicas internas da aldeia de como lidar com essa problemática socioambiental. Esse aqui, então, é só uma imagem só do vídeo, que tem o link aqui, o seu José, cacique da aldeia Tavaí, falando sobre essa questão. Eu vou deixar o link aqui, está disponível. Outra ação que a gente fez, né, foi um painel com os próprios resíduos que a gente encontrou na aldeia, né. Foi feito um painel mostrando, então, o tempo de decomposição desses resíduos, né, com essas amostras, e essa dificuldade que se teve em termos de discussão, né, de como traduzir esse tempo de decomposição, porque no mundo guarani, depois o Cirilo pode comentar isso de novo, a questão da contagem dos números, o tempo é diferente, né, em termos coisas que são infinitas, que se degradam 200, 300 anos, ou que, né, que não tem fim, né, alguns resíduos. E então isso também foi interessante discutir com eles. E esse painel, então, ficou na escola também como disponível, né, como material pedagógico. Outra ação foi proposta pelo Vander, né, a construção dessas lixeirinhas aqui, como artefatos indígenas mesmo, né, como incentivo para essa coleta das famílias, né, nas suas casas e em torno das casas, e também como um estímulo, né, de uso desses artefatos domésticos pelos próprios Guarani, e a redução desses resíduos no entorno da aldeia, em torno das casas. Então, bem simples, de taquarinha, né, foi feito e entregue pelo Vander nas casas. Aqui a capa da cartilha, né, bem ilustrada, né, foram feitas ilustrações, né, pelos jovens sobre essas imagens, né, dessas relações, né, de lidar com esses resíduos. E aqui eu só trouxe para destacar também, né, que já existe a figura do agente indígena de saneamento, né, que agora está sendo regulamentada essa profissão, assim como o agente de saúde, né. Na verdade, é um projeto de lei agora de abril, né, onde busca, então, regulamentar essa pessoa, né, que atuará na aldeia, né, em parceria com o agente de saúde e outras, né, funções. Agente indígena de saneamento, então, bem importante nessa questão. Então, algumas reflexões finais, assim, né, pensando que, né, esse processo intercultural, né, de construir, né, de pensar nessa problemática socioambiental contemporânea, que é os resíduos, essa atenção, né, das comunidades indígenas aliadas com os distritos especiais indígenas, a CESAI, as secretarias de saúde e meio ambiente do município para atender essas demandas cotidianas que aparecem como relatos, né, como a falta de acesso a esses sacos para fazer a recolha, a disposição de contêineres em locais estratégicos em relação ao deslocamento, né, no espaço da aldeia. Algumas casas são muito distantes para chegar a levar esses resíduos. O descarte, então, de resíduos, né, vindos desses objetos da cultura não indígena, que é, em geral, de alimentos, né,
sacos, né, latas, ele, de alguma maneira, ele ainda, né, de alguma forma, os Guarani ainda estão construindo, né, essa relação com esses materiais, né, porque isso realmente tá fora, né, é algo que, como eu comentei no início, né, com essas aldeias muito mais próximas das cidades, isso acaba se tornando uma preocupação a mais, né. E também interessante pensar, né, nessas embalagens, né, nessa discussão, como um gatilho para se discutir também a questão da alimentação e nutrição, né. A gente sabe a dificuldade, né, ainda mais agora que se está nesse processo de a fome, né, a dificuldade de acesso a alimentos, mas a partir dessas embalagens se discutir, né, a questão da alimentação e nutrição. Destacando também que algumas famílias já realizam a reciclagem, né, de alguns materiais, e que esse resíduo, né, esse lixo, o Itareguá, ele acaba se tornando um problema na medida que ele vai se acumulando de uma maneira sistemática, e que nessas áreas rurais existe uma dificuldade de, né, um descaso, vamos dizer assim, né, dessa passagem sistemática desses caminhões, né? Em geral é de 15 dias, uma vez por mês, e isso né, contribui ainda mais para essa questão. E os agentes indígenas de saneamento, então, eles são também uma figura, né, interessante de estar, então, se fortalecendo, né, nas ações, junto com os agentes de saúde, os agentes ambientais, né, que já têm uma atuação mais forte, assim, em diferentes ações e atividades, né, projetos, sejam com o Estado ou com a própria universidade, né. E também pensando nessa questão, né, da escola indígena enquanto um espaço intercultural também para construir ações voltadas a esse tema, né, e de maneira coletiva. Então, eu agradeço essa contribuição, acredito que agora o Douglas, né, vai poder também fazer os comentários dele, e eu fico muito grata, então, de poder ter tido essa experiência também, que é algo novo, né, uma discussão que se coloca aí, né, que é importante também ser discutida, assim como vários outros temas, né, que a gente tem nas aldeias contemporâneas, né. Então, obrigada. Obrigada, professora Rafaela, pela apresentação do projeto importante, projeto de extensão, em mais uma tentativa, né, dessa relação intercultural, trazendo aí os problemas da realidade contemporânea na relação com os povos ameríndios. Então, de imediato, eu passo a palavra aqui para o Douglas Jacinto da Rosa, nosso representante do Conselho Estadual dos Povos Indígenas e da etnia Caingangue. Contigo, Douglas. Um bom dia a todos, um salve especial aí para o Cacique Cirilo. Estamos juntos de novo aí, Cacique. Mais um espaço que a gente se encontra, né? Na impossibilidade de estarmos juntos, fisicamente a gente vai fluindo aí nesse ciberespaço aí. Bom, eu acho que a minha contribuição aqui vem um pouco também de trazer alguns elementos aqui para a gente pensar, né, perspectivas, né, interculturais né, no debate socioambiental, e eu acho que a gente abordar, né, o modo de viver, né, as ontologias e as cosmologias indígenas, elas são formas bastante didáticas da gente pensar a interculturalidade na sua, né, pensar a conjugação da ideia de interculturalidade. Antes de iniciar a minha reflexão, eu queria trazer, né, a denúncia, né, junto da PIB, que hoje ingressa no STF, né, sobre a desocupação, né, das terras indígenas, especialmente a terra Yanomami, né, a terra do povo Munduruku também, ou seja, as invasões que estão em curso, né, atualmente, por parte de grileiros, entre
outros sujeitos, né, com a conivência do Estado brasileiro, né, e também destacar aí a intenção, né, do Estado brasileiro, através do NAI, né, de criminalizar as lideranças indígenas que estão apresentando as denúncias, que estão, né, apresentando as evidências, né, de um desmonte das políticas indigenistas, né, de um desmonte das políticas ambientais que tem uma relação direta com a realidade dos povos indígenas. Então, esse desencontro, né, já iniciar com esse desencontro por parte de um governo que, a rigor, é um governo que traz o que é de pior, assim, em termos de colonialidade na relação com os povos indígenas e outros segmentos, né, da sociedade. Não poderia deixar de trazer, né, esses aspectos, né, que estão, de alguma forma, num plano geral, né, refletem, né, na realidade dos coletivos indígenas, refletem na elaboração ou né, usurpação de políticas de cunho socioambientais. Bom, a Joana estava trazendo, né, alguns elementos importantes assim de pensar a interculturalidade e eu vou, né, nesse mesmo caminho, assim, trazendo alguns elementos aí, de repente, do mundo caingangue, né, e depois, ao final, quero compartilhar também né, algumas questões vinculadas aí ao CRUP, né, o porco do mato caingangue, né, que eu achei muito interessante, né, a relação, né, que o povo guarani desenvolve, né, e se relaciona com os CRUP, né. Aí, Poti, Cirilo? Poti? CRUP é Nguinque. Da língua caingangue, eles são CRUP. Bom, de início, né, nas cosmologias ameríndias, né, o mundo é povoado por diferentes espécies, né, ou seja, elas são espécies essas que são humanas e também não humanas, né. E esse mundo, né, ele é dotado de consciência e cultura, né, e cada espécie se vê, né, como humana e as demais como não humanas, né. Estou fazendo aqui uma abordagem a partir de Viver de Castro, né, mas também a partir das próprias narrativas, né, que o Cirilo trouxe sobre a relação, né, com o Poti. E nessa relação, né, as espécies atribuem sentidos diferentes, né, que dialogam entre si e com todos os acontecimentos, né. É um tipo de circunstancialismo, né, onde todos são humanos de antemão. Poderíamos pensar pela lógica caingangue nesse sentido, né, que se vê numa condição ecológica Nongá. Né? Nongá é uma categoria do pensamento caingangue que eu acho que ela é importante para a gente pensar justamente essa posição socioecológica, tá? Se a gente pode trazer dessa forma. A gente pensar a posição socioecológica e, na medida do possível, a própria questão aí de uma conduta territorial, né? Aí pegando emprestado, né, conduta territorial do Paul Little, né, da UNB, né, que traz as formas de se relacionar, né, as formas de defender e de relacionarem-se, né, entre si determinadas sociedades em relação a um espaço específico, né, ou a constituição da territorialidade a partir da ideia de conduta territorial. Acho que é um conceito importante para a gente estar pensando como que os caingangue, por exemplo, se observam na relação com o mundo, né, e como que, eventualmente, os próprios guaranis também, né, desenvolvem e desempenham suas formas específicas de se relacionar. Bom, a gente poderia pensar a partir do Nongá como categoria, né, e como postura socioambiental, e Nongá, né, ela só existe, né, essa categoria Nongá, porque antes existe a noção de Yikre. Né. Yikre é um outro conceito importante que, assim, talvez uma possibilidade de tradução seria o nosso pensamento, né, ou de repente um ethos, né, desse ser, né, dessa sociedade. Yikre deve ser compreendido como pensamento caingangue, né. É pertinente reconhecê-lo no plano da cosmovisão do povo caingangue, cujos sentidos são plenamente acessados, né, por quem compartilha da vida caingangue. Não tirando, obviamente, a possibilidade de interpretações e relações possíveis, né,
E quando eu falo que Icre é uma possibilidade cosmológica, né, eu costumava chamar, por exemplo, Icre e mesmo, aliás, eu atualmente coloco como cosmológica porque, por exemplo, quando eu me apresentava enquanto pessoa, Caingangue, eu me colocava a partir da minha metade sociológica, né, a partir da metade sociológica Cairo Klein, né? Mas com o tempo, né, as coisas vão ficando mais complexas e comecei a observar que, por exemplo, as metades Caingangue, elas não são só sociológicas, né, elas são cosmológicas na medida em que elas são compartilhadas com os diferentes elementos, né, aí do cosmos, né, então a Lua, o Sol, elementos outros, né, meteorológicos, assim como os animais, né, as plantas que compõem também esse espectro que, a princípio, seria apenas das pessoas, né? Então, no mundo Caingangue, você tem os animais que são, ou seja, são da mesma metade que a minha. Então, aderem também a esse plano sociológico e esse plano sociológico também adere a esse plano mais macro, né? Esse plano cosmológico. Bom, cujo sentido, né? Bom, essa categoria emana de um processo epistemológico de longa duração, né, da sociedade ameríndia, ganhando forma, né, na semântica, cujos desdobramentos têm, né, nas condutas territoriais e nas práticas, né, ações, enfim, materiais, né, nas ações, nas posturas socioambientais e nas sociocosmológicas, né, Caingangue, com seres animados, inanimados, né, plantas, animais, sol, lua, constelações, fenômenos meteorológicos. Então, Mangá como categoria e presente, né, em Icre, né, que é essa, de repente, esse guarda-chuva semântico, talvez, né, e Mangá como uma prática, né, como uma conjugação dessa moral e dessa ética na relação com o meio ambiente, né, e que vai compor, né, a iconografia também das cestarias Caingangue, que vai compor também o grafismo, né, que vai adornar, né, o corpo do guerreiro, né, entre outras dimensões que também acaba sendo, né, aí conjugada, né, essa noção de Icre, né, a própria perspectiva da dualidade Caingangue, e no lugar, a partir né, dos diálogos com o Cuiá Jorge Garcia, né, Mangá como uma possibilidade de pensar o Caingangue como o piolho do mato, né, o filho do mato. Bom, a condição Mangá, né, coloca os Caingangue numa relação permanente com os diferentes componentes do mundo, né, o visível e o não visível em forma de totalidade. Os Caingangues, a partir de Icre, como eu estava falando, né, são Mangá quando se reconhecem como gente do mato, piolho do mato e bicho do mato. Os ventos, né, terra, fogo e água interagem com os corpos, né, integram, aliás, os corpos Caingangue no Mangá, através de seus fluxos, matérias e fluidos, né, que são mobilizados, né, e ganham sentidos em Icre. As emoções que vertem em palavras, nos cantos, né, na arte, destrançados, na alegria de viver e estar com os parentes. Seus corpos enlaçados, né, em uma assembleia de outros corpos, né, na medida em que há essa interação, né, essa compreensão de compor o todo, né, de corpos e seres, integram, né, ciclos de decomposição e restauração recíproca, né, de vida e também de morte. Pregam-se mutuamente, transformam-se uns nos outros, ramificando e expandindo a trama, né, da teia-vida, assim, por assim dizer, né, a partir de Ingold. Né. Bom, em perspectivismo e multiculturalismo na América indígena, né, o Eduardo Verde Castro enfatiza que a capacidade de ocupar o ponto de vista depende do grau e da situação, né. Alguns não humanos atualizam a personitude, né, e a perspectiva de modo mais completo. Ainda de acordo com esse autor, né, o xamanismo tem, nesse sentido, uma valorização singular, pois os xamãs possuem a habilidade de cruzar deliberadamente as barreiras corporais e adotar a perspectiva de subjetividade, salas específicas, de modo a administrar as relações entre né, os humanos e os não humanos.
Então, aqui a gente já está indo, né, para uma perspectiva já prática do que a gente poderia pensar, talvez, como de um processo de conhecimento, né? Ou de um processo, daí no contexto do nosso seminário, no contexto de uma interculturalidade, que é basicamente, né, a perspectiva quase que permanente, no caso do xamanismo, de observar a partir, né, da perspectiva do outro, né? Bom, vendo os seres humanos como o texto do Zen, né, os xamãs são capazes de assumir o papel de interlocutores ativos no diálogo transespecífico, né? Sobretudo, eles são capazes de voltar para contar a história, algo que os leigos, né, ou outras, né, categorias de pessoas dificilmente poderia fazer.